Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem, que tenham passado uma boa semana, que estejam aí prontos para a gente começar aí mais uma semana de trabalho. A listinha, nossa lista tá correndo aí, tá? Ali. Não esqueçam de assinar. A gente está começando hoje a nossa quinta aula, tá? Para quem não entende muito a minha contagem de aula, porque é o terceiro dia, cada dia que a gente se encontra, cada segunda-feira são 2 aulas. Tá? Então, por isso que hoje, como é o terceiro dia, é a primeira aula, agora a gente está começando a quinta aula, e essa quinta aula, ela está diretamente relacionada, praticamente tudo dela é planejamento, tá certo? É muito importante que todos tenham feito as atividades, né? Quem fez a atividade, todas que a gente já teve até aqui, desde o primeiro dia, e principalmente quem definiu o objetivo SMART. Tá? Eu já vi que várias pessoas fizeram, várias também não fizeram, algumas fizeram muito próximo de estar certo, algumas fizeram meio que de qualquer jeito, assim, colocaram lá uma palavra, 2 palavras, o objetivo não ficou SMART, mas não tem problema, né? Quem chegou lá e colocou somente uma palavra, não tem problema, a gente vai smartizar esse objetivo, né, durante o processo, tá? O ruim mesmo, assim, é quem não fez nada, né? Porque aí vai atrapalhar, né, o andamento, vai perder um pouquinho, vai deixar de aproveitar um pouco a dinâmica da aula de hoje, tá? Porque essa aula de hoje a gente vai planejar algo, tá? Eu estou fazendo uma aula bem prática hoje, para que a gente planeje algo. O que é o algo que vocês vão começar a planejar aqui hoje comigo? Na verdade, vocês vão planejar o caminho para o objetivo de vocês. Que objetivo? O SMART, o objetivo que vocês colocaram no Google Forms. Tá? Quem não definiu ainda, e tiver com o celular aí, quiser entrar lá no SIGA, né, ou na plataforma, vai acompanhar, vai conseguir entrar e definir um objetivo SMART lá para a gente começar. Tá certo? No meu caso aqui, vocês podem trazer o celular durante a aula, vão acabar usando mesmo, porque eu vou pedir, durante a aula a gente vai interagir em alguns momentos, usando até o celular de vocês mesmo. Quem estiver no grupo do Telegram, né, aquelas coisas todas, facilita a interação. Tá? Hoje, por exemplo, eu vou mandar o material para vocês no Telegram para facilitar uma atividade que vocês vão fazer com aquele material que está ali. Tá certo? Então, eu queria dar esses recados aí iniciais, mas como sempre, né, só para a gente não perder aqui o nosso quadro do primeiro dia, tá? Por que eu estou insistindo tanto com objetivo? O objetivo é o quê? É esse centro aqui, tá? A gente vai entender isso aqui como uma mandala, tá certo? Que no centro tem um objetivo. O objetivo que eu quero conquistar. Eu queria que vocês percebessem a importância e o valor do que eu estou ensinando a vocês, não somente para a disciplina de administração, mas para a vida. Tá? Porque na vida hoje, vocês têm uma série de objetivos. Tá? Vocês vão ter esses objetivos que vocês têm hoje, pode ser que daqui a um ano tenham outros. Tá? Mas o importante é que vocês sempre tenham um objetivo. E a partir do momento que eu ensino a vocês, na disciplina de administração, a usar uma ferramenta que parte do objetivo, aqui no meio, vai entrar qualquer objetivo que vocês sonharem e quiserem ter. Tá? No caso aqui, eu vou falar de planejamento empresarial, mas é uma estratégia minha de ensino, ensinar a administração, falando de administração de CPF e administração de CNPJ. Administração de empresas e administração da pessoa física. Então, como é sempre muito mais fácil que vocês, principalmente na altura da vida que estão, entendam a administração do CPF, eu exploro mais o lado da administração do CPF, o planejamento da pessoa física, para aos pouquinhos ir introduzindo o planejamento empresarial, que é o título da aula, o planejamento de uma empresa. Tá certo? Então, em todos os casos, a gente vai trabalhar assim: objetivo,
certo? Nós estamos aqui por um objetivo, que é eu preciso ensinar a administração para vocês, né? E eu tenho que fazer a gestão do processo. Gestão de quê? Gestão do nosso caminho até o objetivo. O objetivo meu aqui, tá, é ensinar a administração a vocês. Eu podia esmartizar esse objetivo, não vou gastar esse tempo agora, mas eu tenho um prazo de 4 meses, tá, até o dia... Me fugiu o dia aqui. Eu tenho o dia exato que eu vou terminar o curso e eu tenho esse prazo, com o objetivo de ensinar a administração a vocês. Para isso, veja, o objetivo de ensinar, eu estou fazendo a gestão do processo. Para isso, eu preciso de gente. No caso específico, da parte de quem está produzindo, eu executo sozinho, né? Eu estou executando aqui praticamente sozinho a disciplina, mas do lado de vocês, né, como ouvintes e como participantes aqui, que também tem um objetivo, que é aprender, aqui tem muita gente que são vocês, né, nesse sentido. Aí aqui tem sempre, né, tem sempre envolvido um consumo de recursos, né, para a gente chegar no objetivo. Todo mundo que veio aqui, de alguma forma, gastou algum dinheiro. Tá? Por quê? Porque teve que chegar até aqui. Então, teve que se deslocar. Então, claro, eu vim de carona, alguém pagou. Né? Então, tem sempre algum dinheiro dos recursos que você precisa. Eu precisei chegar até aqui também. Tem as ferramentas aqui que eu estou usando, né? Que também custam algum dinheiro. Tem sempre... Coloquem isso na cabeça. Tem sempre dinheiro envolvido na conquista do objetivo, mais ou menos, mas sempre tem. Tá? E ferramentas, né? Eu coloquei aqui tecnologia, mas a gente sempre, quando a gente quer chegar no objetivo, a gente sempre tem ferramentas. Tá? Eu coloquei, as ferramentas elas podem ser tecnológicas ou não tecnológicas. Como vocês vão ver, né, e eu já falei aqui na aula anterior, para tudo que a gente pode fazer na vida, vai existir sempre ferramenta que pode nos ajudar a chegar no caminho. Vou dar um exemplo. Essa aula aqui eu tenho um objetivo claro nela. É outro objetivo, que é dar as noções básicas de planejamento a vocês. No final dessa aula, vocês têm que começar a ter uma noção básica do planejamento, do como planejar. Para isso, eu pensei em ferramentas. Estou usando ferramentas. As que eu uso sempre aqui, né? Celular, enfim, o Flipchart, a TV aqui que vocês estão vendo. Mas eu trouxe uma ferramenta adicional. Podia usar e podia não usar. Mas eu decidi usar, que é aqueles papéis ali e os post-its que vocês vão usar do finalzinho dessa aula e o começo da outra. Certo? Então, eu trouxe uma ferramenta a mais no sentido de fazer com que vocês aprendam. Ou seja, eu estou tentando aumentar o resultado obtido na aula de hoje, trazendo uma ferramenta a mais. Além dessa ferramenta, aquela ali, tem várias ferramentas tecnológicas que eu vou introduzindo ao longo do curso. Não vou colocar tudo de uma vez, mas quem estiver acompanhando, quem acompanhou as aulas gravadas, quem estiver acompanhando o Google Docs, né, o Google Forms, vocês estão vendo a quantidade de ferramenta que eu uso numa disciplina. E elas vão aparecer. Hoje vai aparecer mais. Tá? Eu vou usar aqui, nessa aula de hoje, daqui a pouquinho, eu vou usar o ChatGPT, aqui, é mais uma ferramenta. Tá? Eu vou usar o Miro, que é uma ferramenta. Vocês vão inicialmente, ouvir o que eu tenho para dizer. Depois vocês vão praticar. Vão fazer uma atividade aqui, no papel. Depois, em outro momento, vocês vão colocar o que vocês vão colocar no papel lá no Miro. Observem que eu estou fazendo, eu não entrei ainda em planejamento, mas eu estou fazendo um processo com vocês de quê? De organização naqueles 3 níveis. Organização mental, no que eu estou ensinando para vocês, orientando, dando o caminho, pedir para vocês fazerem algumas atividades eu estou tentando organizar a mente de vocês para a disciplina de administração. Mais especificamente para a aula de hoje, que é planejamento. Aí eu estou organizando a mente de vocês, dizendo, olha,
é isso que a gente vai fazer hoje. Então, vou ainda falar um pouco. Basicamente, a aula de hoje é uma explicação. Claro que eu vou dar alguns conceitos, mas é uma explicação da atividade que vocês vão fazer. Tá? Então, observe que eu estou organizando a mente. Depois, vocês vão pegar o que está na mente e passar para uma organização física. Ah, professor, eu não sei usar tecnologia, não gosto, não vou aprender a usar o Miro, que é a plataforma que vocês vão usar. Não tem problema. Quem usar o Miro, que aí é a organização digital. Quem quiser somente organizar a mente e fazer as coisas no papel, tá ótimo. O importante é fazer. Quem tiver uma habilidadezinha a mais e quiser explorar o digital, eu recomendo bastante. Porque é o que eu falo, o digital, quem sabe tecnologia vai mais rápido, acelera. Claro, tudo é relativo. Acelera se souber usar as ferramentas. Se não souber usar, aí você imagina que eu vou passar uma atividade, aí vocês vão tentar fazer a atividade no Miro, ou naquele ferramenta de mapa mental, não sabe. Não sabe. Não vai estudar isso agora. Não para tudo. Por quê? Porque tem as outras matérias, tem um monte de coisa para fazer. E tem que fazer a atividade. Ou seja, eu ainda não sei usar a ferramenta, mas eu vou fazendo aos pouquinhos, porque eu vou adquirindo habilidade na ferramenta, no tempo que dá. Olha que eu estou colocando uma estratégia para vocês de aprendizado, mas é suficiente fazer as coisas no papel. Tá? Evidentemente que eu vou pedir para vocês fazerem no papel, vocês vão começar aqui hoje, aí vou pedir para tirar uma foto, cada um tira uma foto. Esse papel, eu acho que vocês não vão levar, porque se vocês levarem, pode perder. Aí vocês vão colocar o nome, vão fazer a atividade e vão deixar ele aqui. Na semana que vem a gente continua. Vão levar somente o que vocês vão fazer no digital, no físico, vocês vão levar somente a foto do que fizeram. Tá? Então, vamos lá, né? Então, aqui, ó. Isso aqui, observem que o objetivo está aqui, aqui tem algumas coisas. Só que tem uma coisa aqui no entorno disso que envolve tudo, que é o planejamento disso. O planejamento. Normalmente eu preciso planejar. Tem muita gente mesmo que vocês vão se deparar por aí, principalmente pessoas que são muito práticas, muito executivas, que vai dizer para você assim, não, eu não sou de, vamos fazer. Ah, eu não sou de planejar, eu sou de fazer. Tá, enquanto você está pensando aí, eu já estou aqui fazendo. É verdade que isso tem uma vantagem, né? Que a pessoa não fica olhando para cima e vai e bota para fazer. Só que botar para fazer de qualquer jeito, sem planejar, pode gastar mais, pode dar mais trabalho, pode ter que refazer depois. Ou seja, para um pouquinho para planejar. Tá certo? Eu acho que eu não preciso nem dar tanto exemplo de planejamento quanto eu faço aqui na própria aula, né? Tudo planejado muito antes. Eu chego aqui, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Veja, se eu não tivesse planejado essa aula, como é que ela ia sair do jeito que ela vai sair, né? Eu podia chegar aqui de qualquer jeito e começar a falar de administração, parará. Não, eu planejei. É diferente quando você planeja uma coisa. Tá? Eu vou até pegar um exemplo, né? Um exemplo curioso, até engraçado, que minha sogra tem um sítio em Pioca, eu fui ajudar ela lá numa instalação ontem. Aí teve um projetinho lá no sítio, né? Só que tinha que instalar uma câmera. Eu fui ajudar ela a instalar a câmera. Aí chega lá para instalar a câmera. Aí eu penso logo, vou botar onde? Chegou lá, não deu tudo certo, por quê? Isso não foi planejado antes. Mas eu já fui sabendo, ó, vou chegar lá, vou ligar, ver se está funcionando, e vou ver em que ponto você quer colocar. Mas veja, colocar uma câmera depois da obra feita, depois do projeto pronto, o que é que vai acontecer? Uma gambiarra master, né?
Por quê? Porque a construção já está feita, aí vai ter que ter o quê? Ou o fio vai ficar aparecendo por fora, ou vai ter que quebrar a parede para colocar por dentro, para ficar bonitinho. Foi que faltou? Projeto. No projeto não foi especificado, por exemplo, que ela queria ter uma câmera, que ela queria ter... Aí tem muita gente, né? É muito comum na engenharia civil, a pessoa só pensa no projeto arquitetônico. Aí vê a casa bonita e tal, daqui a pouco vai lá, aí começa a construir, eita, mas tem que ter tomada, parte elétrica. Tem que ter a parte lógica, tem que ter... Veja, tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento, porque senão o fio fica aparecendo, a coisa não funciona, quer ligar uma... Quantos de vocês já quiseram ligar uma coisa em casa e quando chega para ligar não tem tomada? Né? E aí vai comprando coisa, vai ligando. Daqui a pouco a mesa que estava toda bonitinha está com o fio atravessado até no pescoço. Por quê? Porque não foi planejado antes. Para você planejar, você precisa primeiro conhecer um pouco do processo, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Tá? Mas veja, você pode fazer uma coisa planejada ou não. Então, o que eu vou ensinar para vocês hoje aqui é como planejar, como que as empresas fazem o planejamento empresarial, tá? E vocês vão usar a mesma ferramenta que a maioria das empresas usam para fazer o planejamento empresarial, vocês vão usar para fazer o planejamento do objetivo de vocês. Tá certo? Então, era isso. Eu queria começar assim, né, falando dessa introdução. Observem que, né, observe o seguinte, tem um objetivo, tem um planejamento, tem todo esse contexto aqui, e para que serve um planejamento? Quem pode me dizer qual é o resultado de um planejamento? Assim, qual é a parte mais importante do resultado de um planejamento? Quem pode me dizer? Oi? Eficiência é um benefício do planejamento. É um benefício. As coisas vão se tornar mais eficientes se a gente planejar. Mas não é um resultado. Por exemplo, vamos começar a fazer um planejamento. Quando a gente começa a fazer um planejamento, no final a gente vai ter um resultado. Que resultado é esse? Esse resultado é um plano de ação. Tá? Gravem o que é plano de ação. O que é plano de ação? É um conjunto de ações que vão precisar ser feitas, vão precisar ser executadas para que a gente atinja o objetivo. Ou seja, o objetivo do planejamento é construir um plano de ação estruturado para a gente olhar para esse plano e pensar assim, o que é que eu tenho que fazer hoje? O que é que eu tenho que fazer daqui a 2 meses? O que é que eu tenho que fazer daqui a 3 meses? Vamos supor que a gente vai fazer um plano de 3 meses. Então eu vou ter o conjunto de ações que eu vou ter que executar nos 3 meses que vem pela frente. Eu não vou ficar sentado e esperando o objetivo acontecer, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou executar todas as ações que eu me propus a executar, que eu preciso executar para atingir aquele objetivo. Esse é, resumidamente, o planejamento é fazer isso, é sair com um plano de ações. Eu posso não planejar usando a metodologia que eu vou ensinar para vocês? Pode. Só que você não vai ter um conjunto de ações que sejam mais assertivas, estratégicas. Será que é essa ação? Algum de vocês já começou a fazer uma atividade? Eu quero fazer isso. Eu quero atingir aquele objetivo. Tá, mas eu não sei muito bem como é que eu atinjo aquele objetivo. Qual é o melhor caminho mesmo? Por exemplo, vou dar um exemplo mais simples, do dia a dia. Quando a gente vai sair de um lugar para o outro, por exemplo, quem veio para a UFAL, né? Quem veio para a universidade hoje? Qual era o melhor caminho? O que é que a gente faz hoje para descobrir qual é o melhor caminho? O Waze, né? A gente vai lá, liga o Waze, aí o Waze já dá o caminho. O que é que a gente faz? Vem pelo aquele caminho, se estiver dirigindo. Né? Tem um caminho. Ou seja,
O Waze já faz um planejamento da sua rota para você ir pelo melhor caminho. Quem não, claro, tem que vir de carro ou de moto, enfim. Quem tem isso vai fazer o melhor caminho. Quem usou a ferramenta vai fazer o melhor caminho. Se planejou antes e foi no caminho melhor. Quem não, vai demorar mais, vai gastar mais. Assim é na vida. Tem um caminho para eu chegar no meu objetivo. Cada um vai fazer um. Mas qual é o melhor caminho? Quando a gente faz o planejamento, a gente está procurando o melhor caminho para chegar no objetivo. Mais um exemplo de aplicação prática. Voltando aqui para a disciplina. Todos vocês que estão aqui nessa disciplina têm o objetivo de, no final, ser aprovado. De preferência, tendo aprendido administração. Né? Cada um vai fazer um caminho. O plano de vocês para aprender essa disciplina, quem fez? Eu. Eu fiz o plano de vocês. Vocês estão aqui e eu estou com o plano de ação todo certinho até o último dia. Eu tenho que cumprir. Uma aula é parte do plano. Quando termina a aula, tem um conjunto de ações que eu tenho que fazer para que a gente dê mais um passo. Para chegar lá no final, a gente tenha atingido o objetivo. Só que, para atingir o objetivo SMART de vocês, quem vai fazer o plano sou eu. Quem tem que fazer o plano são vocês. O objetivo é de vocês. Então é por isso que eu vou ensinar aqui o passo a passo e vocês vão começar hoje a fazer o plano de vocês. Evidentemente que eu estou como facilitador, né? Estou ensinando, estou dizendo o passo a passo é esse. Quem for fazendo e for me entregando as coisas no prazo e quiser me consultar, se eu estou indo pelo caminho certo aqui, está certo, o que é que eu posso melhorar? Aí é o meu papel. Aí eu vou facilitar a construção do plano de vocês. Agora, se vocês levarem a sério, forem fazendo as atividades e forem me perguntando, questionando, trazendo para as aulas, se engajando verdadeiramente no conteúdo, vão sair com um plano de ação decente para atingir o objetivo. Se vão atingir o objetivo, não é um problema meu. Eu quero muito que vocês atinjam. Mas é o quê? Fazer o planejamento. Aí, veja, depois que faz o planejamento, chega, aí coloca esse planejamento numa ferramenta que nem essa aqui. Né? Isso aqui é o quê? O planejamento todinho do curso está aqui. Aqui estão, aula 5, aula de planejamento empresarial, que eu estou dando hoje. Planejamento estratégico e análise de SWOT é a 6, que é o que vocês vão fazer ali. Aí, veja, vamos fazer um planejamento para um objetivo, vamos chegar num plano de ação. Depois que terminar o plano de ação, coloca numa ferramenta que nem essa, ou num planner. Não tem problema. Professor, eu não gosto de usar tecnologia, um planner. O planner, velho. A melhor coisa do mundo é você... Eu sempre digo assim, qual é o melhor método? Qual é a melhor ferramenta? A melhor ferramenta, o melhor método é o que você usa de verdade. O que é que adianta? Ah, não, é bonitinho o Trello aqui, o Seton colocou, aí começa a usar, aí no outro dia não consegue, no outro dia também não consegue, daqui a pouco não está acompanhando. Se não dá ainda para fazer ali, faz aonde? Anotando. No físico. Ou seja, um planner. Depois que você faz o plano de ação, você bota tudo no planner. Faz o planejamento, bota no planner e vai acompanhando ali. Hoje eu tenho que fazer o quê? Amanhã eu tenho que fazer o quê? Depois, fiz, não fiz. É isso. Eu quero deixar claro para vocês assim que tem o mental, o físico e o digital. Né? O digital é como se fosse assim a melhor parte. Mas vamos ser bons no físico primeiro? Para não... Ah, não, peraí. Ao invés de aprender o que eu estou dando, vai fazer um curso de Trello durante 4 meses. Não. Foco no que importa. Aqui o que importa é o conteúdo. Eu prefiro que vocês aprendam tudo fazendo no físico e depois vocês pegam aquilo e vão colocando no digital aos pouquinhos. O importante é aprender a fazer no físico. É organizar a mente e aprender a fazer no físico. Porque o digital, as ferramentas vão mudar. Hoje é o Trello, amanhã é outra. Vocês vão saber fazer no físico.
Então, isso aqui que é mais importante. Vou colocar aqui para a gente... Vou ficar um pouquinho sentado agora aqui para usar umas ferramentas aqui, que a aula é um pouquinho diferente, como eu falei. Não sei aqui se eu estou online, se eu estou offline. Observem, né, que aqui tem a lista de aulas. Tá? Aqui tem as 4 aulas que a gente já teve, né? Aí o que é que eu vou fazer? Essa aula aqui, o que é que está acontecendo com ela? A gente está fazendo. Lembra do Kanban? Opa, acho que não está... Deixa eu botar na rede aqui que o cabo não está funcionando. Acho que agora eu conectei. Deixa eu tentar aqui mais uma vez ainda. Ver se vai agora. Conexão perdida. Deixa eu botar no Wi-Fi, porque... Vai. Essa aula, ela assim, que eu estou fazendo essa aula. Veja, tem um plano de ação, um conjunto de aulas. Eu estou fazendo. Quando eu terminar, eu vou colocar ela aqui, né? E vou dar um check. Concluir. Tá? Então, depois a gente vai para essa aula. Mas eu não estou aqui, estou mostrando só a linha de raciocínio do que vocês vão fazer comigo hoje. Aí eu vou lá para o ChatGPT, tá? E aí eu vou... A grande sacada da inteligência artificial, eu uso muito inteligência artificial. Aqueles documentos que eu preparei para vocês, eu preparei todos usando inteligência artificial. É rapidinho. Eita, como é que você está... No outro dia de manhã já está com o texto todo montado. O que é que eu faço? A aula está sendo gravada, eu edito a aula, depois eu faço a transcrição do que eu disse, das perguntas que vocês fizeram, e eu peço à inteligência artificial para fazer o quê? Gere um documento completo com o conteúdo da aula. Aí eu pego, ele gera, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V, coloco lá. Dou uma olhada geral para ver se ele não fez alguma coisa muito troncha, e libero para vocês. O pessoal está lá. Ou seja, eu não vim para a aula, eu faltei a aula. Eu não gosto muito de assistir o setor falando. Leia. Leia o texto, porque já ajuda. Eu acho que o texto é muito mais incompleto do que a aula. Agora, veio aqui para a aula. Vê só se isso vira um hábito. Veio para a aula, entendeu a aula. Ou pelo menos uma boa parte dela. Aí, quando estiver na fila de algum lugar, ou em algum lugar que alguém vai chegar atrasado, abre o documento e dá uma lida. Já estudou. Na hora que for fazer a atividade, na hora que for fazer a prova, já estudou. Na véspera vai ser só fazer uma revisão. É um hábito, é um jeito diferente de estudar, é um jeito diferente de dar aula, que nem eu faço. Tá? Mas vou voltar aqui, vou fazer o seguinte. Eu disse para vocês que administração é uma palavra. Qual foi a palavra que eu disse numa das aulas perdidas aí que eu dei? Que eu falei que engenheiro químico sempre sabe disso, mais que os outros. Processo. Processo. Eu, como gestor, para mim a vida é processo. Tá? Eu até fiz eu repostei lá no meu story do Instagram uma mensagem, né, de um cara que é de administração, que ele diz assim, uma pessoa que não sabe definir o processo do que está fazendo, não sabe o que está fazendo. Não sabe nem o que está fazendo. Então, a partir do momento que eu sei definir o processo, do meu processo, eu sei o que eu estou fazendo. Mas assim, para começar, vou pegar aqui algumas definições, tá? O que é processo? O que é processo? Quem foi a primeira pessoa que definiu processo dentro do contexto da administração? Depois eu vou fazer uma... Enquanto ele pensa aí, eu vou me levantar aqui um pouquinho para esticar as pernas, né? Ele está pensando, essa versão aqui do ChatGPT, ele é a versão paga, né, que eu estou usando. E aí
eu uso um motorzinho diferente ali, depois eu explico para vocês isso. Ó, ele escreveu aqui, deixa eu voltar para cá, para poder voltar para o início, que tem muita coisa, né? Ó, você não se preocupe que isso aqui vai tudo para o documento, tá certo? Ó, o que é processo? De modo geral, o processo pode ser entendido como um conjunto de atividades ou tarefas interligadas, de forma sequenciada e estruturada, que transformam insumos e informações em saídas, produtos, serviços, resultados, gerando algum tipo de valor. Em administração, o termo processo enfatiza a organização do trabalho e o encadeamento lógico das etapas necessárias para se alcançar um objetivo específico. Tá? Gravem isso, não precisa decorar. Entendam. Leiam isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Observe que tudo que eu falei aqui, planejamento, um plano de ação, um conjunto de tarefas, encadeadas, interligadas, está tudo escrito aqui. Enfatiza a organização do trabalho. Se eu tivesse somente uma coisa para ensinar a vocês, se assim, ó, só tem uma coisa para ensinar para que eles sejam bons administradores: organização. Organização é a base para muita coisa, principalmente para a administração. Porque quem é organizado, quem organiza a mente, quem organiza as atividades, quem faz as coisas no dia a dia de forma organizada, vai chegar mais rápido no objetivo. Eu sempre digo, todas as pessoas que vocês olharem para ela e ver muito resultado na pessoa, ela pode ser até chata. Não é disso que eu estou falando. Toda vez que você olhar para alguma pessoa que dá muito resultado, sabe o que é que você faz? Ao invés de ficar ouvindo o povo falar mal dela, olha para a segunda camada. Qual é a segunda camada? O que é que essa pessoa está fazendo para estar dando resultado, para dar tanto resultado? Quais são os processos da pessoa? Eu faço isso sistematicamente. Tipo assim, a quantidade de professores bons que eu já tive curso é a perder de vista. E eu foco nos bons, que quando tem aula de professor, eita, quase não saiu. Tem aula de professor que eu assisto 3, 4 vezes a mesma aula. Por quê? Eu entro o conteúdo, mas eu estou olhando também o processo, como é que ele está dando aula. Qual é o processo para essa aula ficar tão boa? Ah, eu gostei dessa aula porque o cara fez isso. Ah, então a minha aula vai ficar boa também se eu fizer isso também. Ah, mas isso eu não sei, então eu não vou fazer. No final das contas, a minha aula vai ter o meu jeito. Mas eu me inspirei no jeito de trocentas pessoas. Mas é o meu jeito. Então, é o processo, que essa questão do processo é muito importante. Aí ele está falando aqui, ó, quem foi a primeira pessoa a definir processo na administração? Não sei se vocês lembram que eu falei na aula passada, quando eu falei da história da administração, que a administração as pessoas fazem inconscientemente há muitos anos. Só que foi... aqui, ó, Fayol, tá? 1841, entre 1841 e 1925, foi Fayol que definiu o processo cientificamente, no contexto de administração. Tá? É muito legal a história da administração. Eu não vou dar uma aula aqui de história da administração, mas podem procurar vídeos, assim é massa. A Revolução Industrial, aí por que foi acontecendo, por que as coisas foram organizadas em processo. Tem vídeos YouTube, Netflix, enfim. É massa. Procurem que vocês vão gostar. Aqui o objetivo é o quê? Ó? No contexto da administração, tá? Tem aqui mais uma parte, mais um histórico aqui. Eu não vou ler isso para a gente não perder o foco do planejamento, que é onde eu quero chegar. Tá? Mas, de qualquer maneira, isso tudo eu vou copiar e colar e vai ficar no documento da aula. Vai sair até na transcrição, né? Mas na transcrição eu não vou ter lido tudo. Mas eu vou pegar isso que está aqui e vou colocar no documento vivo lá, que eu coloquei para vocês. Então, no final tem um resumo. Processo em administração, sequência de atividades interligadas e organizadas para atingir uma meta, produzindo valor. Primeira formulação sistemática em administração.
atribui-se a Henry Fayol, que descreveu o processo administrativo, como as funções de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar, que são os princípios que Fayol definiu, que foi o que eu coloquei na aula passada como os fundamentos da administração. Aqui tem, Taylor foi o pioneiro em estudar a eficiência no trabalho. Foi você que falou eficiência quando eu falei de... Veja, o que é eficiência? Eficiente. É muito eficiente. Fez o mesmo trabalho com um esforço menor, basicamente. Né? Você pode, vai chegar no mesmo lugar, mas um foi mais eficiente do que o outro. Né? Então, aqui Taylor foi o pioneiro a estudar a eficiência no trabalho, mas Fayol formalizou a ideia de processo como algo inerente à atividade administrativa em qualquer nível da sua área de organização. Tá? Então, é um pouquinho de história também. Eu vou trazer um pouco, sempre eu vou trazer um pouquinho de história, porque eu gosto muito. Tá? Aí, a gente vai agora para planejamento. Vou perguntar assim, o que é planejamento? Quem definiu pela primeira vez planejamento no contexto da administração? Observem que eu estou ensinando vocês a usar a inteligência artificial de um jeito inteligente. Não é só para copiar e colar, pegar coisa, não é para fazer trabalho, não é só, é para aprender. Em tese, com uma ferramenta dessa na mão hoje, o professor é só um auxiliar. Eu estou ensinando a vocês como aprender, basicamente. O que é? As perguntas. A pergunta, quem definiu primeiro? Qual é a definição? Você já descobre duas coisas. Quem foi o que deu a definição? E você descobre qual é a definição, até você entender e formular a sua própria definição. Aqui, ó. Quem definiu pela primeira vez planejamento no contexto de administração, geralmente atribui-se a Henry Fayol, a primeira formulação sistemática no ato de planejar, em função essencial da administração. Ele descreveu o que chamava de funções do processo administrativo, tá? Nas quais elencou, aí tem aqui. Tá? Eu vou fazer o seguinte agora, ele não respondeu. Tá aqui, ó. O que é planejamento? Tá? Planejamento é definir objetivos, estabelecer metas e decidir de antemão quais ações devem ser tomadas para alcançar esses objetivos. Envolve a projeção de futuro, do futuro desejado, a determinação dos passos, recursos e prazos necessários para chegar lá. Em outras palavras, é a função de traçar um caminho estruturado que permita orientar, controlar e avaliar os rumos da organização do projeto. Veja que, basicamente, é exatamente o que eu falei aqui no começo da aula. Só que de um jeito mais organizado, estruturado, mas é isso que está aqui. Definir o objetivo, quando eu pedi para vocês na aula passada, na tarefa, pessoal, defina um objetivo SMART. Já é planejar, né? Já é planejar. Por quê? Por que isso é planejar? Lembra que eu disse que quem não sabe para onde vai, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? A partir do momento que eu passo uma atividade e peço a vocês para pensarem por uma semana qual é o objetivo principal, acho que eu já ajudei. Pelo menos, hoje vocês podem estar aqui sem ter o objetivo. Ou com o objetivo errado, quem escreveu, mas pelo menos já está pensando no objetivo. Então, definir o objetivo é parte do planejamento. Estabelecer metas e decidir de antemão. Antes, planejar é antes, né? Quais as ações devem ser tomadas e tal. E fazer esse caminho estruturado. Do mesmo jeito que a gente pode fazer um planejamento do mês, do ano, a gente pode fazer um planejamento do dia. O meu dia é rigorosamente planejado. Eu ontem de noite arrumei minhas coisas, botei o despertador para 4 horas da manhã, acordei, corri 8 quilômetros, tudo hoje. Cheguei em casa, fiz o café, organizei as coisas,
botei as coisas que já estavam arrumadas dentro do carro, vim para cá e tudo que eu fiz foi planejado. Depois dessa aula, tem alguma coisa que eu vou fazer para começar outra que também já está planejada. O meu dia está todo planejado. Pode dar merda do dia? Pode. Alguém pode dizer assim, não, Sertão, tem que fazer isso aqui agora. Pô, ferrou. Eu vou ter que fazer. Mas, de qualquer maneira, eu tenho já uma organização do meu dia. A pessoa, eu sempre falo, né? Quem não tem agenda vira agenda dos outros, quem não tem plano vira plano dos outros. Eu tenho controle sobre a minha vida, pelo menos. Eu tenho controle sobre o que eu me planejei a fazer. Se vai chegar mais tarde, Cecília, minha mulher, vai ligar, meu filho vai dizer que deu merda não sei aonde, eu vou ter que sair, ou alguém daqui vai dizer, Sertão, faça isso, beleza, eu vou sair do meu plano. Eu vou sair do meu plano. Mas beleza, saio do meu plano, a atividade que eu ia fazer tal hora fica para outro dia essa semana, ou então lascou. Mas eu tenho uma rota. Então esse planejamento, você planejar antes, faz muito bem. Você começa a fazer as coisas com pouco sacrifício. Por exemplo, eu vou dar aula aqui hoje, de 7h30 da manhã às 7 da noite. Eu saio daqui um pouco cansado fisicamente, eu não vou mentir. Então, como é que você consegue dar aula o dia todo? É fácil. Por que é fácil? Porque é planejado. O esforço é menor. É aqui, está tudo sendo gravado. É porque é fácil, porque tem processo, porque é organizado. Para outra pessoa pode ser que não seja. Ah, mas para eu chegar até aqui, o que foi que eu fiz? Desde 2017, estudando produtividade, gestão do tempo, aplicando as coisas, tem um processo para chegar até aqui. Por isso que funciona e por isso que hoje é mais fácil. Tá certo? Então, eu estou querendo, na verdade, motivar vocês, né, a se organizar e a fazer esse planejamento. Tá certo? Eu vou colocar aqui agora, além da definição, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar agora a aula com esse conceito, que é muito importante, de planejamento em 3 níveis. Tá? Planejamento pode ser estratégico, num nível um pouco maior, tático e operacional. Nunca esqueçam, 3 níveis de planejamento. Estratégico, tático e operacional. Como eu falei para vocês, eu gerencio um time de 60 pessoas desenvolvendo sistema. Tem pessoas que quando eu começo a falar de estratégia de médio prazo, a pessoa fica louca, não quer saber. Sertão, diga logo o que você quer dizer, o que é para eu fazer? O que é para eu fazer? Tem muita gente que é assim. É gente que é muito focada no operacional. E essas pessoas são fundamentais. São pessoas de fazer. Tem gente que prefere pensar, trabalhar no nível mais estratégico. E tem gente que prefere ir mais na parte tática. O que é a tática? A tática é a organização para o operacional. Tem o planejamento estratégico, que é qual é a estratégia que eu vou usar? Tem o nível tático, que é como eu me organizo para ganhar. Quem acompanha esporte, futebol, qualquer esporte, qualquer coisa, o que é que acontece? Vou jogar com um time tal. Monta a estratégia. Quem monta a estratégia em geral? O técnico. O jogador, ele é o quê? Um jogador operacional. Vai chutar a bola e botar ela pro gol. É o objetivo dele. Em tese, o jogador pode pensar na estratégia, pode ajudar o técnico a definir. Eu acho isso, eu acho aquilo, deve ter jogador que faz isso. Mas tem jogador que quer saber o quê? Entrar em campo e jogar. O que é que eu tenho que fazer? Aí o que é que o treinador faz? Pega um quadrinho, vocês já viram um quadrinho, e vai explicando, aqui. O que é aquilo? É uma organização tática, o posicionamento de cada um para a gente poder ganhar o jogo. É um planejamento. Quando a bola rola, é a execução. Se o treinador pensou bem a estratégia, explicou a tática, todo mundo entendeu, foi todo mundo obediente, o outro time também tem a mesma coisa, mas quem for melhor ganha. Se alguém descumprir alguma coisa do combinado, pode dar merda. Por quê? Porque tem um plano estratégico, tático, operacional.
Então, isso é uma coisa muito comum de problema nas empresas, tá certo? Vocês vão ver muito isso. É uma das coisas que eu mais sofro na gestão. Mais sofro. Que são pessoas que têm a mentalidade mais estratégica. Não tem problema nenhum nisso. Tem pessoas que são mais táticas, preferem ficar na organização, no planejamento. E tem pessoas que são muito mais operacionais. Certo? São 3 perfis, vamos dizer assim. Os 3 perfis são importantes para a organização. Porque se todo mundo for só estratégico, ninguém faz nada. Se todo mundo só fizer tudo, sem planejar a parte tática e estratégica, vai ter retrabalho, vai fazer errado. É por isso que existem esses 3 níveis. Tá? Vou encerrar, para a gente voltar daqui a pouquinho, aí eu dou o início do planejamento da prática e a próxima aula é praticamente de atividade, tá? Oi. Tático e operacional. Tá, eu vou perguntar, eu vou colocar aqui para a definição já ficar clara e eu explico, tá? Ó. Quem definiu pela primeira vez os níveis de planejamento estratégico, tático e operacional? Aqui é uma pergunta. A outra coisa é, defina cada um deles. E dê exemplos de aplicação. Pronto, agora vou tirar a sua dúvida agora. Tem uma figurinha, eu vou mostrar depois uma figurinha para vocês gravarem um pouco melhor. Normalmente, quando a gente vai definir um objetivo no nível estratégico, a gente pode definir um objetivo no nível estratégico mais smart. Toda empresa tem um objetivo maior. Mas, normalmente, ele não é detalhado, não é mensurável. O objetivo estratégico, normalmente, não é tão smart. Tanto mais seja, melhor, mas normalmente não é. Acho que foi aqui, deixa eu... Ó, a classificação, planejamento estratégico, tá? O que é? É o planejamento de longo prazo, abrange a organização como um todo e envolve a definição de direcionamentos gerais, missão, visão, grandes objetivos. É onde se avaliam oportunidades e ameaças do ambiente externo, que é o que eu vou falar na próxima aula, bem como forças e fraquezas internas. Geralmente, quem é o responsável? A alta administração, diretor, conselheiro, presidente de empresa. Define o planejamento estratégico. Exemplo de aplicação. Uma multinacional de tecnologia que decide entrar no novo mercado, por exemplo, soluções de inteligência artificial, precisa estabelecer em seu planejamento estratégico quais países vão priorizar, quanto investirá em pesquisa e desenvolvimento e qual a proposta de valor oferecerá aos clientes. Isso é uma estratégia. Estratégia é escolha. Uma universidade que define em seu plano estratégico expandir a atuação internacional por meio de convênios e intercâmbios, estabelecendo metas de cooperação acadêmica nos próximos 5 anos. Aí o planejamento tático. Planejamento tático é de médio prazo, mais específico. Traduz as diretrizes estratégicas para planos de departamentos ou áreas funcionais, financeiro, marketing, produção e logística. Tá? Eu dei o exemplo do futebol, que a tática é a organização para a estratégia. Quando vocês olham um organograma de uma empresa, é a distribuição tática. Departamento financeiro, departamento disso. E não é igual. Observe que não é igual. Se fosse o mesmo organograma para todo mundo, não tinha dificuldade em fazer, era só repetir. Só que o tático, o organograma, tem a ver com a estratégia que foi definida. Tá? Então, o planejamento tático é isso. Então, normalmente, cabe aos gestores de nível intermediário, gerentes de área, elaborarem esses planos. Exemplo de aplicação, e aqui tem o planejamento operacional, é de curto prazo, muito detalhado, trata de processos e procedimentos do dia a dia. Tá?
A preocupação está nas rotinas, cronogramas e tarefas imediatos. Por que essa divisão é útil? A distinção entre estratégico, tático e operacional permite alinhar decisões de longo, médio e curto prazo. Tá? Em resumo, bem, só para a gente fechar aqui, para ir para o intervalo aqui, os 5 minutinhos, e a gente voltar para a sequência, tá? É isso, tá? Não há uma diferença sobre o autor único que tem pela primeira vez cravado os 3 níveis. A ideia de planejar em camadas estratégico, tático e operacional foram sendo consolidadas no decorrer do século XX, com atribuições, ele coloca aí alguns autores. Aí tem aqui Peter Drucker. Cada nível de planejamento se diferenciam pelo horizonte, abrangência e detalhamento. Tá? Então, essas coisas são muito importantes, são definições, eu acho que eu precisava passar antes de a gente meter a mão na massa no planejamento estratégico, usando uma metodologia, que é uma ferramenta, que é a análise SWOT. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? 5 minutinhos aí para você esticar a perna para a gente voltar aí para a sexta aula. Tá?